Olá, bom dia. Deixa eu organizar aqui. Bom dia, pessoal. A live sobre desmame, um assunto super polêmico, um pouco tabu também, né? E super importante da gente falar. Vocês estão ouvindo bem? Vou esperar a Flávia entrar, que hoje a live é com a Flávia Penido. Estão me ouvindo? Eu vou ver aqui como é que eu consigo chamar aqui a Flávia. O som está um pouco chiado. Eu acho que eu vou... Tá chiado ainda? Tem um chiado. Eu vou tirar aqui o fone. Melhorou? Melhorou? Vamos ver. Vamos esperar aqui. Ai, tá ruim de colocar aqui meu celular porque eu tô carregando ele. Vou tentar tirar aqui. Melhorou? Melhorou? Melhorou! Ai, que bom. Eu tirei meu fone. Eu acho que eu tô com um problema no fone aqui. Às vezes o fone faz isso com a gente. É. Bom dia! Flávia, bom dia! Live sobre desmame. E adivinha o que eu tava fazendo há pouco? Estava amamentando. Aí eu demorei um pouquinho, porque até eu conseguir colocar, tava com pouca bateria, então... Enfim, né? Tava aqui organizando as coisas, mas eu tava amamentando e pensando, uau, a maternidade real, né? Totalmente maternidade real. Eu ia até me preparar para essa live, ia fazer um make, ia me maquiar, porque eu fiz uma viagem ontem do Rio para casa. Eu moro em São José dos Campos, né, que é o interior de São Paulo, mas eu fui no Rio buscar minha mãe. Eu falei, deixa eu contar isso para as pessoas, porque tô cansadinha assim, porque o desmame tem a ver com a relação com a nossa mãe, né? Super, Eu fui super. lá pegar a mamãezinha, trazer ela para ficar aqui com a gente, porque a gente sentiu que era melhor agora, depois desse tempo aí de quarentena, que ela viesse morar com a gente por mais um tempo, nos próximos Ah, é tempos, né? verdade. A gente tem que se cuidar, né? E cuidar daqueles que já cuidaram de nós também, né? De alguma forma, ainda mais agora. E eu Agonia. acredito que esse desmame que a gente tanto teme, muitas de nós tememos, né? Eu temia quando estava chegando no final da amamentação da minha caçula. Eu tive várias questões assim de significado, porque eu sabia que era a última criança que eu ia amamentar na minha vida, sabe? Então tinha um significado específico. E talvez seja a questão de muitas mulheres, né? Também saber que aquilo nunca mais vai acontecer e foi tão bom, né? Então tem uma Exatamente. questão aí. E eu fiquei pensando assim, como isso atravessa a nossa relação para a vida, né? Então assim, qual é a relação que você quer ter com a sua filha ou com seu filho quando ela se tornar adulta, né? Como que você quer lidar com as dificuldades que você tem com seus filhos, mesmo quando eles se tornarem adultos? Fiquei pensando nisso, assim, como isso é uma ponte para o futuro, como o desmame pode ser uma ponte, um mecanismo de mudanças profundas dentro da gente para esse relacionamento, né? Para ser um relacionamento saudável, quando eles vão indo na direção da autonomia mesmo, né? Desmame Flávia. é E eu confiar na acho, criança. e eu acho legal falar um pouquinho de ti, né? Que a Flávia ela é psicóloga, terapeuta corporal também, né? Que eu acho incrível, né? A psicologia corporal. Também é consteladora familiar, trabalha com uma visão sistêmica, que eu acho super... Que assim, tô apaixonada, né? Por essa visão, já faz alguns anos. E eu acho que ajuda muito também a gente entender isso, né? E o desmame, né? Claro que a gente conversou um pouquinho antes, que ele ainda é um pouco tabu falar.
E eu sinto muito isso que tu já trouxe, que o desmame ele é um final de um ciclo, né? E são os ciclos da vida, morte e vida, é um final de um ciclo. E o que me vem assim, né? Que é um tabu, mas que toda mãe que um dia amamentou, começa a amamentar, ela vai passar pelo desmame. É que nem a vida, Vai. tu nasceu, tu vai morrer. A gente não tem o tabu de falar da morte, tem aquela. E aí, porque é tão difícil? E o desmame também é um final de alguma coisa para nascer outra, né? E eu sinto que aí que tá uma, né, que ainda É. tem essa. A gente não fala muito sobre isso e também romantiza um pouco o desmame. Eu Acho senti que a na minha gente primeira experiência. romantiza. Tem uma questão que é um pouco tabu, porque como nós defendemos e apoiamos muito a amamentação, e até uma amamentação mais longa, mais incorporada na vida, no dia a dia da mulher, né? Falar de desmame pode parecer contraditório, mas para mim não tem nada de contraditório, né? Porque quando a gente realmente preconiza a saúde física e mental, quando a gente realmente está preocupada em apoiar as mulheres na saúde física e mental, deixa de ser contraditório. Você falar de amamentação, apoiar muito a amamentação e também apoiar o desmame, entende? Deixa de ser contraditório e passa a ser algo muito complementar, que faz parte da saúde física e mental da mãe, do bebê, e que às vezes a gente enfrenta dificuldades, que a gente precisa de Exatamente, e eu senti apoio. muito isso, sabe? No Joaquim, que hoje ele tem 7 anos, ele parou de mamar no final com 3 anos e 2 meses, mas foi super gradual, assim. E foi ali uns 2 anos e meio que eu pensei, cara, quando eu ouvia falar em desmame, como eu era muito pró-amamentação, né? Esterogestação, aquela, né, criação com Uhum, apego, aquela nova educação, uhum. e trabalhando um pouco já com a maternidade e tal. Quando eu ouvi falar em desmame, eu pensava, ai, desmame pra quê? Né? Ainda tinha essa questão, assim. E ali passou 2 anos, 2 anos e pouco, eu comecei a ver que aquela. Eu pessoalmente tinha uma romantização do desmame natural e eu conversando com mães, já trabalhando com maternidade, eu vi que aquilo, as mães que levavam, que eu acho muito bonito também, que né, é uma escolha, uma opção, mas é lá 3, 4, 5 anos às vezes, né? E aí ali também foi muito importante quando eu vi que não ia ser natural, não ia partir dele. Os meus filhos, eles amam mamar, por eles acho que ficam. E aí eu vi, e para mim foi muito importante que, assim, nossa, é uma oportunidade para mim, para eu criar um vínculo, né, acabar esse ciclo com ele e eu também conseguir colocar um limite saudável do meu corpo para o meu filho e que ele entenda e assim ele também aprenda a respeitar o próprio corpo, né? E aí que eu acho Isso. que vem o que a gente trouxe do título, o desmame como um grande sim. É. E aí eu Eu queria acho que que tu é falasse um tão, pouquinho disso, assim. acho que é tão importante a gente transicionar para a saúde, sabe? Quando a gente está falando de desmame, que o desmame natural, né, que é feito naturalmente, é uma opção que é dada no fundo para poucas mulheres, né? Porque nem todo mundo tem como manter a amamentação por tanto tempo de uma forma saudável para ela. Então, muitas vezes, o que eu vejo nos grupos que eu mantenho, nos grupos de apoio que eu tenho, é que esse momento de desmame causa um conflito porque elas têm muito medo de dizer não para a criança, de causar sofrimento, quando a criança fica tristinha, demonstra alguma coisa. E aí, mas ao mesmo tempo, tem muita dificuldade de ficar irritada, ficar amamentando já meio cansada, sem saco. E eu sempre gosto de dizer que esse grande sim, ele é libertador, né? Porque quando a gente começa a olhar para o nosso corpo e sentir as nossas emoções e perceber que está amamentando, ligada com uma sensação que não é agradável, a gente não está ensinando para os nossos filhos os limites corporais que a gente quer que eles aprendam. A gente precisa ter limite corporal e ensinar para os nossos filhos através do nosso limite corporal, né? Porque senão a gente gera abuso, a gente gera uma falta de consciência sobre abuso e limite corporal, né? Então a criança, ainda mais um menino que está mamando, quem que manda no seio? Como que ele pode abordar o seio, né? Quais são os limites que a gente pode ensinar através dessa relação? Eu sempre falo assim, gente, quando a criança começa a mexer, né, puxar a blusa, arrancar a blusa para pedir mamar, como se o mamar fosse dele, isso já é uma educação que a gente pode dar para eles. Ó, filho, assim não.
Deixa que a mamãe tira a blusa. Quando você quiser, pede. Fala, mamar, mamãe, né? Faz um pedido. Porque o peito é meu. O peito não é seu. E isso é um ensinamento que começa ali. Porque com 7 meses a criança já começa a puxar a blusa, esfregar a cara no nosso peito, porque quer mamar. E ele já começa a ter mais consciência, né? E isso é uma consciência que vai não crescendo, né? Vai pouco a pouco mostrando, ó, filho, agora a gente não vai mamar, a gente vai beber água. Ó, filho, agora a gente vai brincar. A mamãe só vai sentar, mas não é para dar mamar, vai sentar para ler um livro. Esse começo do desmame, ele começa ali, nessa relação de você dizer sim para si mesma, para os seus desejos, para as suas necessidades, para o seu alto amor. E tem várias ferramentas para a gente fazer isso quando está difícil, porque às vezes é muito difícil, né? Você fica com medo de magoar a criança, né, Roberto? Você deve ter sentido isso com o seu primeiro desmame. Senti e tô sentindo também agora no segundo, acho que até mais que o primeiro, que tá diferente, né? As crianças são diferentes, cada Então, criança tem um temperamento, né? O modo da sensibilidade gente lidar vai diferente. ser diferente, né? E eu acho que tu falou uma coisa interessante do desmame, que ele também, ele começa bem sutilmente, né? O desmame gentil seria isso, né? Muito. Um pouquinho do desmame gentil, porque tem um mito também, ele pode ser sutil e gradual, né? Uhum. Nessa forma. E uma coisa que tu falou que me chamou atenção, me tocou, que eu utilizei muito com a Aurora, porque a Aurora ela é mais, assim, não vou usar a palavra agressiva, mas do que o Joaquim. Ela vai, ela pega, ela, né, meu, tudo é dela e tal. E aí, acho que ela tinha 1 ano e pouco, por ali, eu falei, olha, o corpo da mamãe, o mamar é da mamãe, é o seio da mamãe. E ela começou devagarinho a entender isso. E mesmo ela tendo esse temperamento mais de ela chega e pega e quer, ela já, opa, é da mamãe. E ela conversa, e hoje a gente tá nesse desmame, né? Que é bem gradual, porque os meus processos são graduais, assim, cada mulher tem o Que seu. ótimo. Ela já dá beijinho, né? Ela dá beijinho, ela às vezes, ai, faz assim, tá, mamar da mamãe. Pra começar realmente a entender, né? E ela já vê que ela tem também, ela pega no dela e fala, não tem leite aí, não tem, o da Laura não tem, mas ela tem. Né? Eu acho bem legal isso do corporal, de entender mesmo onde começa, que o bebê começa a entender, onde É. começa, onde termina ele e onde começa a mãe também, né? Tem uma coisa que eu sempre digo, que acho que já serve aí para várias mulheres se perceberem, quando a criança vem e você dá mamar, mas você não está afim de dar mamar, uma das coisas que um mecanismo que ajuda muito, que eu quero já dar essa dica para quem quiser tá aí, que não vai fazer o workshop, respira fundo. E quando você for dar o mamar, você dá com a postura, eu dou, porque eu dou permissão para você mamar agora. E não dá esse mamar com a postura, ai, tá bom, você venceu. Então a gente tem que respirar fundo, soltar bem essa sensação de frustração, de ter que oferecer alguma coisa que a gente não está afim, de dar contato físico quando a gente não está afim. Se você ainda não está disposta a dizer, não, agora não, filho, vamos distrair com outra coisa, vamos fazer outra coisa, a gente fala, eu dou porque eu sei que é importante para você mamar agora. Mas eu dou, eu ofereço. Não é você que me venceu, eu não estou vendida, eu não estou vencida, porque isso muda completamente ali para a criança, a percepção dela, e fica saudável, sabe? Então, Ah, essa relação com nós mesmos, com a nossa postura interna na hora que a gente vai dar o mamar, faz toda a diferença, né? Porque nossa, perfeito. Eu vou anotar aqui, mulheres, anotem, né? Vamos, né? Que isso entre em nós, porque realmente muda tudo mesmo. muda, é um clique, né? É uma chavinha que a É um gente clique. vira ali É de e já dentro para fica mais fora, leve. né? Mudou dentro e aí é o que vai sair também. E Exatamente, é Flávia, o que uma vai coisa sair. assim, o que eu percebo, né, acompanhando as mães e também na minha experiência, a mãe que fica muito com o bebê, eu fico muito com os meus filhos, e as mães que ficam muito em casa, estão muito com os filhos, elas acabam tendo mais dificuldade, eu acho, de lidar, porque daí tu tem que estar toda hora tendo que lidar com isso, né? E a quarentena trouxe isso muito forte, né? Para todas, De né? muito convívio, e muitas mães me relataram que já estavam um desmame, quase terminando ali com uma mamadinha, e agora estão com mais mamadas, deram, né, cederam e é outro, mudou tudo. A criança Uhum. sentiu, todo mundo sentiu, e aí fica mais desafiador.
né? Eu tô rindo porque eu vi isso em todos os grupos, todas as mães falam assim, nossa, eu tô amamentando o RN. Até fiz uma publicação no meu IG sobre isso. Parece que eu tô amamentando um recém-nascido de novo. E a gente já estava no processo de desmame. Esse grudinho não é só, né, porque a gente está em casa o tempo inteiro. Também nós perdemos as nossas redes de apoio toda, a escolinha, a moça que trabalha para gente, o que for, a prima, a avó que vinha visitar. Toda a nossa rede de apoio sumiu, ficou reduzida geralmente a uma pessoa só. Isso está muito difícil. Eu acho que vocês todas vão tem que ganhar um prêmio de vivenciamos isso tudo, estamos vivas, porque não está fácil, isso mesmo, muita força de lidar sem rede de apoio, as mães com criança pequena. Então, assim, tem que se abençoar também. Ah, vai ser desse jeito, então não estou conseguindo lidar, estou estressada também, estou cansada. Mas, por outro lado, o que a gente pode fazer é fazer muito trabalho respiratório quando está dando esse mamar, meio que se dando por vencida, é fazer uma respiração, porque a gente conecta de baixo para cima com o nosso cérebro e a gente diminui o nível de estresse, o nível de cortisol, e a gente traz para essa criança essa calma. E aí vem uma amamentação com alma, sabe? Mais centrada, que vem de dentro. E aí a criança começa a melhorar o sistema nervoso dela e ela pode passar por isso. E pode sair desse negócio de querer muito estar grudada na mãe. Porque às vezes o pedido do mamar é só para estar no corpo a corpo com a criança, com a mãe, né? Da criança querendo, mãe, me segura, me dá apoio, porque eu me sinto insegura nesse momento. Né? Então a sensação de segurança que vem pelo mamar, ela é muito forte, né? Então às vezes a criança pedindo mamar não porque ela quer ser nutrida, mas porque ela quer ter essa sensação de segurança mesmo no colo materno, né? E aí que eu digo, Exatamente. faz um trabalho de estar bem nesse momento, não se dê por vencida totalmente, começa a transicionar com essa sensação de não, tá aqui, tá tudo bem, meu filho, dá mais colo, você tá pedindo, você vai ver que o mamar vai diminuir um pouco. Parece que já tá mudando um pouquinho, né, Roberto? Acho que depois foi o primeiro impacto e agora isso já está Aham. melhorando um pouquinho. As pessoas estão se adaptando nesse sentido do mamar, as crianças estão começando a entrar noutra rotina. É, tá mudando, né? Cada É, fase da quarentena também acho que foi uma. Isso da sim. respiração, nossa, é incrível como muda. E também porque a criança sente, quanto mais a gente não tá tensa e não quer e fica resistindo, porque daí acha que a criança vai se aproximar e já vai querer uma mamar e de repente tu tá ali, tu não, né? Uhum, Aí a uhum. criança mais vai querer. Mais vai querer. E realmente é um momento de É, muita conexão para ela. é. E E é aí, tenso, né? É tenso para elas perceber no corpo materno uma tensão ah, não quero agora, né? Esse conflito interno que a gente vive, e a gente vive mesmo, eu vivi várias vezes, Roberta, eu não estou questionando que as mulheres vivam isso, porque é normal a gente viver esse conflito interno. Puta, eu não tô afim de dar mamar agora eu quero fazer outra coisa. sim, Mas ao mesmo tempo a gente dá uma mamar, porque a gente sabe que aquilo ali vai resolver. E às vezes a gente dá porque a gente quer resolver mais rápido a questão da criança. E tá tudo bem. Mas é importante que daí, já que a gente vai dar, que a gente ofereça com essa alma, né? Com essa calma mesmo. Com essa percepção corporal de tá bom, vamos sim, nessa. E aí faz toda a diferença. Uma coisa faz que toda a acontece diferença. muito nesse processo de desmame é que, às vezes, a criança, ela protesta. E é muito difícil lidar com esse protesto, né? Mas eu sempre digo que o protesto é um lugar de crescimento para a mãe e para o filho. Porque a gente se acostuma, quando a gente cria com apego, a resolver os conflitos com os filhos com o mamar. E eles precisam crescer e lidar com os conflitos de outras maneiras, sabe? Pouco a pouco, não estou dizendo que é uma coisa abrupta, né? Tanto que a gente fala de gentil, suave, conduzido, mas a gente começa a perceber que o não, quando a gente está com dificuldade de dizer não, é uma questão interna, uma questão pessoal. Então a gente precisa abrir, virar essa chave, começar a falar o sim para isso, para esse crescimento da criança. Né? Então, quando a minha terceira filha estava para desmamar, o que eu percebi é que eu precisava dizer assim para o crescimento dela. Eu queria que ela ficasse bebê pro resto da vida, era a minha terceira. Então, assim, a gente tem que perceber o que está acontecendo aqui dentro, né, Roberta? Para conseguir fazer essas transições. É, porque tá acabando, mas tá iniciando, e olhar para o que tá iniciando, e também acho legal Exatamente. olhar para a história, né? Eu fiz com o Joaquim muito de
contar nossa história. Quando eu vi que eu ia conduzir, eu comecei a contar nossa história de amamentação. A gente conversava, como foi legal, que as fases vão passando, porque aí fica assim um coroamento. Eu senti de fazer, sabe, aquele coroamento positivo e É, que vai vir para uma outra coisa, né? é, é algo que precisa a criança ficar feliz que está crescendo, mas primeiro a gente precisa ficar feliz que está crescendo. Então a gente precisa dessa narrativa, é muito legal, porque você conta essa história para si mesma e para a criança, né? É claro que você vai precisar de alguns mecanismos, né, que a gente vai ensinar no workshop, que eu já ensino com a Josi no nosso programa, alguns mecanismos para ir mudando pouco a pouco esse sistema de amamentação para uma amamentação um pouco diferente, cada vez mais, até que ela se consolide num desmame. Mas o processo de desmame ele tem vários mecanismos, vários movimentos sutis e pequenos que a gente vai ensinando, que a gente vai mostrando para a mãe e para o bebê, né? Que isso é um grande sim, é um grande movimento de crescimento, amadurecimento da relação, que tem novas formas de se conectar com a mamãe, com o corpo materno também, não só com o emocional e com o vínculo, mas também com o nosso corpo, né? Esse corpo a corpo. E a sensação tão gostosa da gente se dar de novo um território pessoal, porque o nosso corpo fica muito vencido, fica muito do outro, né? E se dá esse território de novo para si mesmo é tão gostoso. E a gente precisa olhar para isso com gratidão também. Ai, que delícia ter meu corpo de volta, só Um grande meu. sim para nós Né? mesmas, né? Grande Um sim para si grande sim. mesmo. Exatamente. Acho Mas que eu vi mãe, um vídeo teu, eu acho, um vídeo, ou acho que era um vídeo, falando ali, a Aurora estava com 2 anos e pouquinho, comecei a conduzir, e aí quando eu vi o teu vídeo falando do grande sim, né, virou aquela chave, eu falei, o grande sim para novos vínculos, e não que o grande sim vai ser sempre a alegria, porque a uhum. dor era um crescimento também, tem os Ah, momentos de dor necessários, né, então, para aquela virada daquele ciclo que vai indo e vai amadurecendo de outras formas. é que a gente confunde um pouco, e eu acho que todo mundo faz um pouco, mas a gente está vivendo uma transição na forma de educar os filhos, de criar. Esse olhar da criação com apego, Roberto, ele é maravilhoso, é algo muito novo e muito necessário para o bebê, para a relação dos vínculos, né? Mas às vezes a gente confunde um pouco, achando que daí nós vamos proteger nossos filhos de qualquer frustração, e isso é impossível. Então, é através de nós que eles vão aprender a lidar também. Então, que lindo que nós somos esse lugar também de aprender a lidar com as frustrações, com as sensações difíceis, com os crescimentos pessoais. A gente vai ser isso o resto da vida. Quando o filho sair para estudar fora, quando o filho sai para casar, o que for, a gente é esse porto. E você fazer desse processo algo que você conduz, te dá um poder, uma sensação. É uma sensação, eu tenho uma sensação de muita gratidão de ter podido fazer isso e ser essa ponte para os nossos filhos irem para o mundo, irem para outras relações, novas relações, relação com o pai, relação com a vida, relação com a escola. Nós somos essa ponte. É tão lindo, né? É tão É muito bonito. lindo, muito precioso, né? Poder enxergar isso. E realmente isso requer que a gente, né, fique mais assim aprumada, dê essa respirada para conseguir enxergar o cenário também, Uhum, né? uhum. É isso aí. E a gente vai falar Então, bastante disso no nosso workshop, né, Alberto? vamos convidar as mulheres, né, que estão passando por esse processo ou estão ainda amamentando e ainda não precisa estar no processo de desmame, mas quando a gente começa a entender isso, né, de uma forma consciente, as coisas vão clareando e a gente vai ter ferramentas também para lidar, porque toda Uhum. mulher que está amamentando, ela vai chegar num desmame. E como vai ser esse desmame, né? Como eu quero que seja É, esse desmame? é. Porque geralmente no início a gente se dedicou tanto, colocou tanto empenho, tanto amor, e aí o final também pode ser coroado como um fechamento de ciclo legal, bonito, forte, né? Isso, Consolidado. isso. Uma sensação de que nós fomos potentes do começo ao fim, né? E que a gente consegue dar fim às coisas de uma forma tão bonita, tão emocionante. E é bom se preparar. Às vezes você está com a criança com um aninho e nem está pensando no desmame, mas você começar a pensar nisso, sabe? E se preparar é ótimo. Então, assim, eu já peguei mulheres que começaram a transicionar comigo muito lá no comecinho e levaram um ano nesse processo e está tudo bem, é o jeito delas e isso é maravilhoso. Meu processo também foi bem longo de desmame, foram meses, mas foi lindo, sabe?
foi bacana de poder criar essa consciência, esse campo, assim, de agora nós começamos. Eu me lembro do dia que eu decidi que ia começar. E eu tenho até o relato sobre isso, sabe? Porque quando eu comecei a falar com a minha filha sobre isso, ela olhou para mim, puxou minha blusa e pediu mamar. Foi muito engraçado. Eu falei, tá tudo bem, estamos começando, é só o primeiro passo. Não é? Exato, né? Eu acho que a gente também trabalha a questão do imediatismo com isso, que as coisas não é assim, começou Não. e, né, pra gente olhar como um ciclo mesmo, um ciclo natural, Isso. aprender também É. com a natureza que traz esses ciclos e, né, cada relação é única também, né? Então cada relação é muito única no início, vai ser muito única no final e olhar com esse respeito e saber viver o processo, né? É Uhum. um processo. Aprender a viver É. o processo, a gente não está muito acostumado, né? A viver Não, processos. E eu a lembro a gente sensação que eu aprende mesmo. tive quando o Joaquim desmamou, que foi esse processo, foi, né, foi indo, e aí eu me lembro, teve a noite do último, que ele ficou alguns meses só na mamada antes de dormir, que era mais importante para ele. E aí teve a noite do último, e a gente, ele mamou, a gente chorou juntos, os dois, e era o último, e foi super lindo. E assim, quando passou uma semana, 15 dias, eu tinha a sensação que eu não amamentava há um ano, dois, assim, que fazia muito tempo que eu não amamentava. Foi muito suave, sabe? Para mim, para ele, foi muito legal, assim. E agora eu tô vivendo uma experiência de novo, só que bem diferente. E aí, né, Flávia, acho que tem apoio. Né? Esse workshop que a gente está oferecendo, eu vou fazer como o que eu faço agora também, aprendendo muito, né? Porque ter apoio, ter informação, saber que a gente não tá sozinha, né? Que tá todo mundo passando pelos seus desafios e que tudo bem, como que a gente vai acolher isso, né? Acho que ter esse Uhum. apoio é muito importante. E aí É vem esse muito legal. workshop que eu acho que vai ser muito legal para a gente, né, se juntar e olhar e aprender e poder olhar com carinho Se para isso, né, para apoiar, essa né? causa. O grupo é muito potente também, porque em grupo a gente se sente fortalecida com os nossos processos individuais. Nós somos indivíduos, precisamos olhar para aquilo que é nosso, que é único na nossa relação, como você está dizendo, né? Cada filho de um jeito, então é único nessa relação, o seu processo, mas está em grupo, tá com outras pessoas apoiando e outras pessoas vivendo um processo também de desmame, dá uma força gigante. É algo que gera vitalidade na gente, né? Grupo é uma coisa muito potente. É, e Mulheres muda tudo, e né? mães precisam de outras mulheres mães por perto para viver esses processos. É, muda tudo e, nossa, dá uma fortalecida e sempre a história de uma vai conectar com a outra de alguma forma. É algo meio, É, é meio mágico, né? Mulheres se reúnem, a coisa ali acontece de uma maneira muito, muito potente. Então, acho é, que fica o convite. Hoje é mais um bate-papo para, né, para a gente desmistificar um pouco o que que é o desmame gentil, como que isso é, por que olhar para isso, né? E o workshop vai ser no dia 26 de maio, às 8 da noite. As inscrições estão abertas. Tem o primeiro lote, né, que agora até sexta-feira, até amanhã, já é amanhã, a Amanda sexta-feira, está até amanhã. perguntando aqui, a Amanda, enfermeira obstetra, está perguntando como faz para participar. Então, ó, você entra aí no link, o primeiro lote vence agora, em sexta-feira. É agora, sexta-feira, que é amanhã. O link tá ali no meu perfil. Eu não sei se tá no teu, mas o Está no meu meu tá também. ali. Qualquer coisa, chamem a gente também no privado. E tem um valor solidário também lá, para quem tá nesse momento de quarentena, que tá mais assim, não tá conseguindo. Tem um valor solidário, vamos conversar. É só enviar uma mensagem ali pra gente, tem o link. Isso aí. Eu acho que é isso, Flávia. Quer Ó, deixar alguma mensagem? tá, gente, força aí. Para quem não puder fazer o workshop, tem outras oportunidades. Daqui a pouco você consegue. Procura ajuda. Estamos disponíveis aí para falar nos inbox também, tirar uma dúvida ou outra. Isso é um processo lindo. Alguém falou, o grande sim é para mim mesmo. Eu acho que é mesmo. O grande sim é mais para a gente do que para os nossos bebês, essa virada de chave. E é lindo quando a gente vai aos poucos fazendo isso. Obrigada, Então gente. tá. E vão lá no perfil da Flávia também, que tem um monte de muitos vídeos, Isso, muitas dá uma coisas também olhada. falando de amamentação, de desmame e de sono, que também tá, né, aqui, ó, Nós vamos falar sobre linkadíssimo. isso lá no workshop que está juntinho. Sono e Tá. desmame, as mães querem desmamar para dormir. Então tá, Flávia, Um beijo. gratidão, tá, por vir aqui. Beijo, Tchau, mulheres. tchau. Seguimos juntas. Vou gravar aqui a live pra gente ver depois também. Tá, Gratidão a joia. todos. Obrigada, Roberta. Tchau, tchau.